No início dos anos 90, rock era mais do que apenas uma comédia. Era um espelho que refletia a dura realidade de pessoas comuns lutando contra a pobreza e a pressão. Mas quando as luzes se apagaram, o destino havia escrito um roteiro para elas que era ainda mais cruel do que a televisão poderia ter imaginado. Acidentes inesperados. Vícios e doenças silenciosas levaram muitas estrelas de cinema ao ostracismo. Algumas perderam suas carreiras, outras foram forçadas a aceitar papéis pequenos e esquecidos apenas para sobreviver. O que realmente aconteceu nos bastidores? Junte-se a nós enquanto exploramos as tragédias por trás do glamour e celebramos o legado que elas deixaram. Carl Gordon como Andrew Emerson. Carl Gordon nasceu em 20 de janeiro de 1932, em Goochland, Virgínia. Quando estrelou o filme Rock, em 1991, ele tinha 59 anos, interpretando Andrew Emerson, um pai viúvo rabugento, porém sábio, cujo senso de humor ajudou sua família a superar as dificuldades. Sua atuação o tornou um rosto familiar e afetuoso para milhões de pessoas, embora poucos conhecessem a longa jornada que o levou até lá. Por trás das risadas, escondiam-se anos de turbulência. O primeiro casamento de Gordon terminou pouco depois de ele deixar a Força Aérea dos EUA em 1956. O desemprego e a exaustão o forçaram a aceitar trabalhos braçais como operário de armazém e metalúrgico, pressões que o endureceram e décadas de instabilidade financeira que o tornaram amargo e retraído. Durante o movimento pelos direitos civis, ele lutou para encontrar um emprego estável como veterano negro, às vezes dormindo em seu carro entre os turnos de trabalho. Sua solidão se aprofundou quando seu segundo casamento desmoronou devido a disputas de propriedade e rumores de infidelidade, uma dor que o levou ao alcoolismo e ao isolamento. Aos 40 anos, à beira do desespero, ele encontrou o que chamou de sua intervenção divina, a atuação. Ele se juntou a uma aula de teatro comunitária e, pela primeira vez, encontrou um propósito forte o suficiente para aliviar sua dor. Mas até mesmo o sucesso traz cicatrizes. Sua fama repentina na Broadway, com a peça The Piano Lesson em 1990, lhe trouxe tanto aclamação quanto culpa. Ele perdeu muitos anos com seus filhos, que cresceram e se distanciaram. Sua terceira esposa, Jacqueline Alston Gordon, tornou-se seu apoio inabalável, cuidando dele durante períodos de depressão e problemas cardíacos. No fundo, ele sofria silenciosamente com dores crônicas nas costas e problemas pulmonares decorrentes de anos de tabagismo e exposição à poeira industrial. No final da década de 2000, seu corpo, após o serviço militar e décadas de apresentações no palco, começou a enfraquecer. Anos de tabagismo constante e estresse físico levaram a um diagnóstico de linfoma não Hodgkin em 2009. Mesmo assim, Gordon continuou lendo roteiros de seu leito hospitalar, determinado a não deixar que a doença ditasse seu ato final. Carl Gordon faleceu em sua casa em Jetersville, Virgínia, em 20 de julho de 2010, aos 78 anos. Ele foi sepultado ao lado de sua esposa, Jacqueline, 6 filhos, 9 netos e 5 bisnetos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em aproximadamente 1,2 milhão de dólares americanos. Um legado modesto, porém significativo, construído sobre perseverança e um talento artístico que floresceu tardiamente. Charles S. Dutton como Rock Emerson. Charles Stanley Dutton nasceu em 30 de janeiro de 1951 em Baltimore, Maryland. Quando entrou para a Fox em 1991, aos 40 anos, ele deu vida a Rock Emerson, um coletor de lixo trabalhador de Baltimore, cujo senso de humor e dignidade refletiam a própria alma da cidade. Sua interpretação foi autêntica e sem floreios, pois não se tratava de ficção. A música foi inspirada diretamente pela dor que ele sentia em sua própria vida. A trajetória de Dutton rumo à fama começou em um lugar inesperado, uma cela de prisão. Aos 19 anos, após uma briga que terminou tragicamente, ele foi condenado a 7 anos de prisão por homicídio culposo. O encarceramento foi devastador para muitos, mas para ele, forjou seu propósito de vida. Ele descobriu um livro de peças teatrais escritas por autores negros e começou a encenar peças para outros prisioneiros. Após sua libertação, ele se formou na Universidade de Towson e na Escola de Drama de Yale, transformando-se de um ex-prisioneiro em um renomado ator da Broadway. Mas o sucesso não conseguiu apagar as cicatrizes de seu encarceramento. Ele carregava consigo uma profunda desconfiança de todos
e um temperamento volátil que o afastava até mesmo das pessoas mais próximas. Seu casamento com a atriz Debbie Morgan desmoronou sob o peso da suspeita, do distanciamento e da fama. Esse colapso mergulhou Dutton numa espiral de desespero. Ele afogava as mágoas no álcool e na solidão, desaparecendo por meses a fio entre projetos cinematográficos. Cervez confessou que a fama era como outra prisão. A única diferença desta vez era que as paredes eram feitas de câmeras de cinema. Durante as filmagens de Alien 3, em 1992, ele teve intensos conflitos com os produtores e sofreu ataques de pânico no set. No final da década de 1990, ele se envolveu em problemas legais relacionados à direção sob efeito de álcool, mas felizmente evitou a prisão graças a um programa de reabilitação determinado pela justiça. Mais tarde, ele afirmou que foi ali que aprendeu que o perdão não vem da multidão, mas de dentro. Suas atuações em Tempo de Matar, 1996, e The Corner, 2000, são imbuídas dessa verdade, autênticas, redentoras e brutalmente humanas. Essa tensão permeia suas obras. Filmes como Alien 3 e Tempo de Matar compartilham a mesma intensidade sombria que assombrava sua vida privada. O estresse e anos de insônia o levaram a uma cirurgia cardíaca em 2010, forçando-o a confrontar a finitude da vida. No entanto, ele se recuperou, canalizando sua raiva em motivação e ativismo, chegando a ganhar Emmys pelos filmes The Practice e Without a Trace. Sua perseverança o ajudou a reconstruir sua saúde e fortuna ao longo de décadas de atuação e direção, incluindo projetos como O Solista, em 2009. Agora com 74 anos, Charles S. Dutton ainda está na ativa. Ele vive tranquilamente em uma fazenda no condado de Howard, Maryland, ocasionalmente aparecendo no palco ou orientando jovens atores que, como ele, um dia só possuíam raiva e potencial. Estima-se que seu patrimônio líquido atual seja de 4 milhões de dólares americanos, o que reflete uma carreira de esforço incansável, transformando a dor em propósito e a sobrevivência em arte. Ella Joyce como Eleanor Emerson. Ella Joyce nasceu em 12 de junho de 1954, em Chicago, Illinois. Ela entrou para o elenco de rock em 1991, aos 38 anos, interpretando Eleanor Emerson, uma enfermeira dedicada e esposa leal de rock, cuja força frequentemente ajudava a família a superar dificuldades. Seu carisma e inteligência aguçada a tornaram a parceira perfeita para Charles S. Dutton nas telas, e juntos formaram um dos casais mais autênticos da televisão americana. Mas, nos bastidores, o casamento de Joyce também carregava suas próprias dores. Seu casamento com o músico Harry Beltle, que começou em 1989, começou a desmoronar em meados da década de 1990, quando surgiram alegações de negligência emocional enquanto ela lutava silenciosamente contra a depressão pós-parto. Amigos revelaram mais tarde que as discussões do casal se tornaram tão intensas que, certa vez, ela fugiu de um ensaio teatral aos prantos. A pressão de se apresentar enquanto sua vida pessoal desmoronava quase a levou à beira de um colapso nervoso. Após a separação em 2000, Joyce deixou Hollywood e foi para Nova York por quase um ano, vivendo sozinha e escrevendo poesia como forma de terapia. Foi durante esse período que ela começou a sofrer de intensa ansiedade antes de cada audição, que mais tarde descreveu como meu corpo gritando coisas que minha voz não conseguia expressar. No entanto, dessa escuridão surgiu um renascimento criativo. Ela canalizou toda a sua angústia em seus papéis em Soul Food, 2000 a 2004, Set It Off, 1996, e Bubba Hotep, 2002. As personagens, forjadas na força adquirida na terapia, ajudaram-na a confrontar anos de traumas não resolvidos. E, ao retornar a Los Angeles, ela estava mais calma, mais resiliente e mais corajosa do que antes. O preço da resiliência foi alto. Anos de ansiedade reprimida evoluíram para um transtorno de pânico crônico, obrigando-a a buscar terapia justamente quando sua carreira atingia o auge. Ela aprendeu a equilibrar cuidadosamente a atuação e a produção cinematográfica, participando de projetos como Temptation, Confessions of a Marriage Counselor, de 2013. Ao confrontar silenciosamente seu medo de colapso, por meio da escrita e da atuação, ela transformou sua dor em arte, uma disciplina que se tornou seu refúgio.
Ella Joyce tem agora 72 anos. Ela continua atuando em filmes independentes e peças teatrais locais, e frequentemente orienta jovens atrizes que veem nela a coragem de continuar criando após um trauma. Vivendo uma vida simples, porém confortável, entre Los Angeles e Detroit, ela se dedica a contar histórias, ao ativismo social e à cura. Estima-se que seu patrimônio líquido seja de 2,5 milhões de dólares americanos, resultado de décadas de trabalho árduo, talento artístico e superação de adversidades. Com Garrett Morris como Wiz. Garrett Morris nasceu em 1º de fevereiro de 1937, em Nova Orleans, Louisiana. Quando participou do programa Rock no início dos anos 90, ele tinha 54 anos. Artista veterano, interpretou Wiz, um amigo esperto das ruas, com a língua afiada e um profundo senso de humor. Sua presença trouxe calor e talento cômico ao programa, criando a autenticidade de alguém que havia vivenciado a vida de todos os ângulos. Mas por trás das risadas, Morris carregava cicatrizes invisíveis. Durante seus anos no SNL, ele ficou preso em um sistema que o relegava constantemente a papéis estereotipados, como garçom de hotel, cafetão e personagens icônicos que zombavam, em vez de celebrar a identidade negra. Mais tarde, ele admitiu que esses anos o deixaram se sentindo humilhado e sem voz, apesar de ser um cantor com formação profissional pela Juilliard. A rejeição o endureceu, e sua autoconfiança começou a diminuir. Sua vida pessoal refletia essa luta. Seu casamento com Freda Morris, que começou em 1996, foi repleto de amor, mas também marcado por distanciamento, longos períodos de separação e exaustão emocional. A instabilidade de Hollywood pesava muito sobre eles e, no início dos anos 2000, os papéis do divórcio foram discretamente protocolados. O capítulo mais sombrio ocorreu em 1994, quando Morris foi baleado durante um assalto violento em Los Angeles. A bala perfurou seu peito, deixando-o gravemente ferido e lutando pela vida. Os médicos o alertaram de que ele talvez nunca se recuperasse completamente, mas seu espírito permaneceu inabalável. Os meses seguintes foram incrivelmente difíceis, com cirurgias, terapia e um agravamento da depressão que o fez questionar se um retorno ao entretenimento seria sequer possível, mas, apesar de todas as dificuldades, ele conseguiu. Ele retornou como Stan Winters em Martin, de 1992 a 1995, e mais tarde como Tio Jr. em The Jamie Foxx Show, de 1996 a 2001. Garrett Morris, agora com 88 anos, é uma das lendas da comédia mais antigas de Hollywood. Embora a idade tenha diminuído seu ritmo, ele ainda se apresenta ocasionalmente em shows de stand-up, frequentemente nos pequenos clubes onde sua carreira começou. Em 2024, ele finalmente recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood, um momento de reconhecimento após uma longa espera. Estima-se que seu patrimônio líquido era de $1 milhão americanos, talvez não comparável ao das estrelas de hoje, mas seu legado é inestimável. É a história de um homem que rompeu barreiras, sobreviveu a balas e trouxe alegria à América apesar de todas as feridas que sofreu. Clifton Powell, cujo nome verdadeiro é Andre Thompson, nasceu em 16 de março de 1956, em Washington, D.C. Ele se juntou ao grupo de rock no início dos anos 90, aos 35 anos, interpretando Andre Thompson, um personagem de rua confiante e sagaz, cuja energia poderosa frequentemente entrava em conflito com a seriedade moral de rock. A atuação de Powell se destacou por sua autenticidade, fruto de suas próprias experiências crescendo no bairro difícil de Mayfair Mansions. Foi um dos primeiros papéis que moldaram sua longa carreira tanto no cinema quanto na televisão, mas a fama também trouxe seus altos e baixos. O casamento de Powell e Kimberly sofreu anos de afastamento e rumores. Sua carga de trabalho cada vez maior, frequentemente filmando vários projetos simultaneamente, pressionou a vida familiar. E ele admitiu mais tarde que sua dedicação à atuação quase lhe custou o casamento. A pressão psicológica aumentou à medida que ele enfrentava controvérsias sobre ser estereotipado em certos papéis e a instabilidade financeira entre seus trabalhos. Apesar dessas dificuldades, Powell entregou performances inesquecíveis em Menace II Society, 1993, Dead Presidents, 1995 e Ray, 2004. O que lhe rendeu uma indicação ao prêmio NAACP Image Award e aclamação da crítica.
Mais tarde, ele canalizou essa frustração em motivação para orientar jovens atores negros, determinado a oferecer aos outros o que lhe faltou: estabilidade e direção. Com o tempo, a reconciliação com a esposa e os filhos lhe trouxe paz. Embora seus problemas pessoais nunca tenham desaparecido completamente, agora com 69 anos, Clifton Powell continua atuando em séries de televisão como Saints and Sinners e The Family Business. Seu patrimônio líquido, estimado em cerca de $500 mil americanos, reflete uma carreira sólida construída não sobre a fama de superestrela, mas sobre a perseverança. Para Powell, o sucesso nunca teve a ver com riqueza. Tinha a ver com sobrevivência, redenção e provar que o talento podia superar a dor que o originou. Rocky Carroll como Joey Emerson. Rocky Carroll nasceu em 8 de julho de 1963, em Cincinnati, Ohio, aos 28 anos. Juntou-se ao elenco de Rock, onde atuou de 1991 a 1994, interpretando Joey Emerson, o ambicioso irmão mais novo de Rock, um músico de jazz eloquente e às vezes travesso, cujos sonhos frequentemente entravam em conflito com o realismo do irmão. O charme natural e a profundidade de atuação refinada de Joey fizeram dele um dos personagens mais multifacetados da série, refletindo tanto talento quanto conflitos internos. Na vida real, a calma exterior de Carroll mascarava anos de cansaço silencioso. Após seu casamento com a arquiteta Hadassah Delval em 1996, o amor deles foi testado pela distância, com ele filmando por meses em Los Angeles enquanto ela permanecia em Nova York. A pressão aumentou à medida que ele alcançava a fama com seu papel em NCIS, forçando-o a escolher entre a paternidade e a carreira. Em 2010, tabloides insinuaram um divórcio depois que Hadassah foi fotografada sozinha em um evento beneficente. Carroll admitiu posteriormente, em uma entrevista de 2014, que quase perdeu tudo durante esse período. O casal teve uma discussão acalorada sobre a guarda da filha, Alyssa, e a tensão o levou à depressão e à insônia. Durante meses, ele morou em um hotel perto do set de filmagem, mergulhando no trabalho para esquecer a dor, até receber tratamento psicológico. Durante uma cena de ação intensa em 2012, Carroll sofreu uma grave lesão nas costas, após uma queda que o deixou acamado por semanas. Foi um ponto de virada. A dor, tanto física quanto mental, o obrigou a diminuir o ritmo. Ele começou a meditar e passou a dirigir, dizendo que isso o ajudou a obter controle em uma indústria que prospera no caos. Essa mudança também ajudou a salvar seu casamento. Em 2015, ele e Hadassah se reconciliaram por meio de terapia de casal e começaram a passar os verões juntos em Martha's Vineyard, longe da agitação de Hollywood. Hoje, aos 62 anos, Rocky Carroll continua sendo um rosto familiar na televisão americana, dirigindo Leon Vance em NCIS e, occasionalmente, dirigindo episódios ele mesmo. Ele concilia a fama e a vida familiar, ensinando à filha o valor da perseverança e da humildade. Com um patrimônio líquido estimado em $3 milhões, ele é um símbolo de resiliência, provando que, mesmo em Hollywood, a reconciliação e a redenção podem coexistir com o sucesso. Alexis Fields e Sheila Hendricks. Alexis Fields nasceu em 1º de março de 1982, na Califórnia, quando apareceu no filme Rock, de 1994, como Sheila Hendricks. Ela tinha apenas 12 anos, a integrante mais jovem do elenco, interpretando uma garota doce e curiosa, que frequentemente trazia humor e inocência aos temas mais densos e maduros do filme. Por trás de seu sorriso radiante, Alexis carregava o peso de seu legado. Como atriz mirim cercada por artistas experientes, ela carregava o fardo da perfeição. Seus professores se lembravam dela chorando silenciosamente entre as cenas, com medo de decepcionar a mãe ou de ser comparada a Kim. Ao final da adolescência, a pressão constante para corresponder à fama da família havia deixado cicatrizes invisíveis. Durante o período em que interpretou Moesha, ela sofreu assédio moral por parte da imprensa, com tabloides zombando cruelmente de seu ganho de peso. Essa humilhação a levou a desenvolver um transtorno alimentar que manteve em segredo por anos. Mais tarde, ela revelou que o pior momento foi durante as filmagens de Kenan e Kel, quando desmaiou no set após dias sem se alimentar, o que obrigou a produção a ser interrompida.
Sua vida privada estava longe de ser tranquila. Enquanto sua irmã Kim encontrava estabilidade e sucesso, Alexis lutava com uma série de relacionamentos fracassados, com namorados que ou se aproveitavam de sua fama ou tinham inveja dela. No início dos anos 2000, a pressão a levou à beira de abandonar Hollywood completamente. Ela voltou a morar com a mãe, abrindo mão das estreias de filmes para fazer terapia, que se tornou seu porto seguro emocional. Durante seu processo de cura, começou a escrever e a se manifestar sobre a exploração de atores mirins, tornando-se uma defensora discreta da conscientização sobre saúde mental na indústria do entretenimento. O casamento lhe trouxe uma paz renovada. Em 2006, ela se casou com Kevin Jackson, um relacionamento que lhe trouxe estabilidade após anos de incerteza. Juntos, tiveram 2 filhos, Casey e Caden, e Alexis gradualmente se afastou de Hollywood. No entanto, como acontece com muitos atores mirins, a adaptação não foi fácil. Ela lutou contra a depressão pós-parto após dar à luz seu primeiro filho em 2008 e compartilhou abertamente a solidão que sentiu com o declínio de sua fama. Mas, em vez de desistir, ela se reinventou, abraçando a maternidade, a escrita e a defesa dos direitos de atores mirins que enfrentam o esgotamento profissional na indústria do entretenimento. Agora, aos 43 anos em 2025, Alexis Fields vive uma vida tranquila em Los Angeles, conciliando suas aparições na televisão com a vida familiar. Ela foi mentora de jovens atores e trabalhou nos bastidores como produtora, construindo eventualmente uma carreira por mérito próprio. Seu patrimônio líquido, estimado em $2 milhões, reflete uma vida dedicada à televisão. Mas, mais importante ainda, representa uma mulher que superou a comparação, o silêncio e o medo para encontrar a paz interior. Jamie Foxx vai Crazy George. Jamie Foxx, cujo nome verdadeiro é Eric Marlon Bishop, nasceu em 13 de dezembro de 1967, em Terrell, Texas. Ele tinha apenas 24 anos quando apareceu no filme Rock, de 1991 a 1994, como Crazy George, um amigo falastrão e imprevisível com um senso de humor caótico que chamou a atenção e prenunciou o futuro talento do personagem. Na época, Fox era um comediante em ascensão no programa In Living Color. Ainda buscando reconhecimento em Hollywood, esse papel marcou um ponto de virada em sua carreira. Mas por trás da fama, a vida pessoal de Fox era envolta em turbulência e conflitos internos. Seus relacionamentos, incluindo seu longo caso secreto com a atriz Katie Holmes, foram marcados por distanciamento e escrutínio público. Ele carregava consigo uma culpa silenciosa e um esgotamento decorrentes de décadas de excesso de trabalho e repressão emocional. Apesar de sua aparência carismática, Fox frequentemente admitia em entrevistas que o sucesso o havia isolado, tornando-o desconfiado, especialmente após processos judiciais, rumores e traições na indústria. O ápice veio em 2023. Durante as filmagens de um novo projeto, Fox repentinamente perdeu a consciência, sofrendo uma hemorragia cerebral que levou a um AVC que quase lhe custou a vida. Durante semanas, os tabloides especularam e rumores sobre sua morte se espalharam online. Mas a verdade era muito mais sombria. Fox não conseguia andar, falar claramente ou sequer se reconhecer no espelho. Meses depois, ele passou um tempo em um centro de reabilitação em Chicago, onde reaprendeu as coisas mais simples: andar, sorrir, decorar falas. Em um especial da Netflix de 2024, ele descreveu a experiência com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vi a morte, mas ela não estava pronta para me aceitar. Ele tem sido sincero sobre seus medos, dizendo que sobreviver a um AVC o ensinou a desacelerar, amar mais profundamente e agradecer a Deus todas as manhãs. Agora, aos 57 anos, Jamie Foxx é um dos sobreviventes mais bem-sucedidos de Hollywood, vencedor do Oscar, Grammy e Globo de Ouro, que continua atuando, dirigindo e produzindo filmes. Ele vive uma vida tranquila na Califórnia, perto de suas 2 filhas, Corinne e Annalise, priorizando a saúde, a família e a fé após anos de turbulência. Seu patrimônio líquido, estimado em $170 milhões americanos, não apenas reflete décadas de sucesso espetacular no cinema, na música e na televisão, mas também demonstra a resiliência de um homem que enfrentou a morte, a perda e o escândalo, e ainda assim encontrou o caminho de volta à vida. Hugh Dane Chung Vai Fred.
Hugh Anthony Dane nasceu em 21 de outubro de 1942, em Phoenix, Arizona. Ele entrou para o elenco de rock no início dos anos 90, aos 49 anos, interpretando Fred, um amigo gentil e amável cujo humor e dignidade discreta ajudavam a equilibrar os momentos mais dramáticos da série. Embora sua participação tenha durado apenas 4 episódios, sua presença cativante na tela deixou uma impressão duradoura. Mas por trás das lentes da câmera, sua vida era envolta em sofrimento e silêncio. Seu primeiro casamento com Donna Dane, na década de 1960, começou com a promessa da juventude, mas desmoronou sob o peso do serviço militar. Longos períodos de separação e os traumas de seu tempo no exército deixaram cicatrizes emocionais que nenhum dos dois conseguiu curar. Quando se casou novamente na década de 1980, Gail Marie Brown, Molan trouxe luz de volta à sua vida, até que sua morte repentina na década de 1990 destruiu essa esperança. A perda o mergulhou no desespero. O álcool tornou-se tanto seu consolo quanto sua maldição. No final da década de 1990, Dane quase havia desistido. Seu agente parou de ligar e ele passou a morar em um pequeno apartamento em Los Angeles, sobrevivendo com pequenas participações especiais em séries como Boy Meets World e Sister. Mas a atuação, que ele um dia considerara sua profissão, tornou-se sua tábua de salvação em meio às dificuldades. Conseguir o papel de Hank em The Office não só revitalizou sua carreira, como também lhe deu um senso de propósito. Então, em 2017, Dane enfrentou seu último e mais devastador desafio: câncer de pâncreas em estágio 4. Ele manteve o diagnóstico em segredo, rejeitando a piedade. Mesmo com a quimioterapia debilitando seu corpo, ele continuou fazendo testes para papéis, dizendo aos amigos que queria morrer fazendo algo que o fizesse sentir-se vivo. Conforme sua saúde se deteriorava, ele sussurrou para um amigo: "Diga a eles que cheguei mais longe do que imaginava." Em 16 de maio de 2018, em Los Angeles, Hugh Dane faleceu aos 75 anos. Seu patrimônio líquido, estimado na época de sua morte, era de $900 mil americanos, conquistado por meio de décadas de trabalho árduo, humilde e persistente. Uma fortuna modesta para um homem cuja verdadeira riqueza era medida por sua bondade discreta, perseverança e dignidade.